O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Lhe falei do meu dilema e ele me escutou. Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou na cruz. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Era eu. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou?
Muito boa noite a todos os irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos à transmissão da Primeira Igreja Batista em Oiticica, né? E que fica aqui, para quem não conhece, fica aqui na zona oeste do Rio de Janeiro, no bairro de Campo Grande. É uma espécie de subbairro, né? Aqui de Campo Grande, tá bom? Sejam bem-vindos nessa quarta-feira, o nosso dia 212, do 112º dia seguido da leitura de toda a Bíblia em um ano. Para nós é 366 dias, começamos dia 31 de março, lendo Gênesis 1, e vamos terminar no dia 31 de março do ano que vem, né? Os 20 anos da igreja, lendo Apocalipse 22. E alternando as leituras para que você possa acompanhar aí. E hoje estamos na terceira semana dos Salmos, né? E aí é uma alegria poder trabalhar com você. Sejam todos muito bem-vindos a essa noite. Não se esqueça, né? Dar aí o seu boa noite, dizer quem está assistindo com você, se identificar. E aí no chat a gente vai identificando, vai um cumprimentando o outro. O chat é para isso também. Deus abençoe a todos. Vamos orar e agradecer ao Senhor por essa noite. Obrigado, Pai, por esse momento tão especial em que podemos levar a Tua palavra a cada canto do planeta, não é? Que acessar, então, a internet. Ó Deus, nosso propósito é conhecer a Tua palavra, conhecer as Tuas sagradas escrituras, né? A Sua sagrada escritura, a lei do Senhor, de tal forma que ela nos confronte e a nossa vida seja transformada pelo Teu poder. Consagramos a Ti essa transmissão e que seja culto na vida de cada um. Toma aí as famílias que estão assistindo, pedimos a Tua bênção para elas, aquelas famílias enlutadas, adoentadas, famílias preocupadas, desempregadas, trazendo o consolo do Senhor. Derrama a Tua graça, nós pedimos, sobre cada pessoa. Obrigado pela recuperação dos irmãos, nós temos orado pela saúde deles, pedindo a Tua bênção, a misericórdia. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Nos dê uma noite abençoada nessa transmissão, na energia elétrica, na internet, que a Tua bênção repouse sobre todos. É o que oramos, no nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Amém, queridos. Que Deus a todos continue abençoando. Nós estamos na semana, né, da Reforma Protestante. Todos os dias falarei um pouquinho da Reforma e falarei também sobre saúde relacional, que é o tema desta semana de nossas leituras bíblicas, né? E nós temos aqui, inclusive, eu tenho até um cartaz, né, que eu preparei aqui, aí aos 503 anos da Reforma, né? Sola fide, ou somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a glória para Deus e não para os homens, né? Então, ontem eu coloquei um vídeo do Playmobil contando um pouquinho da Reforma. Hoje eu quero trabalhar uma outra forma aqui, que é um desenho, uma arte, na verdade, né, se contando a história, então, da Reforma. Um outro ângulo também. Então, cada dia vai, né, tentando buscar, também teremos aqui pregações, mensagens, e no dia 31 uma programação toda especial falando sobre a Reforma Protestante. Então, chame a sua criança, você adulto vai aprender também com essa transmissão, tá bom? Então vamos ver um pouquinho aí desses 503 anos, né? Mais um pouquinho da história de Martinho Lutero. Você sabe o que é Playmobil? Adivinhe qual é a figura mais vendida da história da Playmobil? Martinho Lutero. Mas é uma ironia poder comprar o Lutero como um ícone. Isso porque Lutero não era do tipo de se autopromover. Ele não almejava virar história. Queria sim que o mundo conhecesse a sua história, a maravilhosa história da salvação. Nós muitas vezes ouvimos a sua história de um ponto de vista histórico. Porém, vamos ver o que aconteceu aqui do ponto de vista espiritual. Cerca de 30 anos depois de Cristo, Jesus havia dado a sua vida e o caminho estava aberto para todos se achegarem livremente a Deus confessando seus pecados. Aqueles que confessaram seus pecados posteriormente foram chamados de cristãos. Eles se agrupavam como uma família para encorajar uns aos outros. Novos membros chegavam e os mais antigos ensinavam os louvados.
E então a coisa começou a ficar feia. Os mais velhos se desviaram da palavra de Deus e adicionaram regras desnecessárias. Como se isso não fosse ruim o suficiente, depois desses ainda se levantaram outros que cobiçavam o poder e perceberam que teriam total autoridade sobre os cristãos se cortassem a comunicação entre eles e Jesus Cristo. Para isso, tiveram que se intrometer em duas coisas, nas orações e nas escrituras. Referente à oração, passaram a ensinar que tem um intermediário entre Deus e o homem. Porém, a Bíblia claramente diz em 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. O segundo passo foi dizer que apenas a igreja tinha autoridade para interpretar a Bíblia e passaram a lê-la em latim. Mas então, em 1415, um homem chamado de Ian Hus entrou em cena. Isso 100 anos antes de Martinho Lutero. Ele leu a Bíblia e disse: "Ei, espera um pouco, isso é diferente do que a igreja está ensinando." Então a igreja disse: nós vamos te jogar na fogueira. E fizeram exatamente isso. Porém, antes de morrer, já na fogueira, pegando fogo, ele entoou: "Hoje vocês assam um ganso", referindo-se ao seu sobrenome que significa ganso. "Mas ainda virá um cisne, que esse não poderão assar." E esse cisne veio 100 anos depois. Eles tentaram assá-lo, porém não puderam. Seu nome era Martinho Lutero, e ele destruiu a tirania da Igreja Católica. Agora, Martinho é um cara normal, que quer se tornar um advogado, mas um dia ele se encontra em uma tempestade, raios para todo lado. Temendo ser atingido por ele jura que se Deus o salvasse dessa, ele se tornaria um padre. Num tipo falou e fez, Martinho se encontra um padre católico. Agora, como um padre, ele tem acesso à Bíblia e passa a lê-la. Ele teme aquele Deus que conheceu na tempestade e fica com uma dúvida atormentadora: como posso me acertar com Deus? Então, ele tenta aquela forma religiosa, tentando subir a escada. Ele tenta orar por horas, jejuar, confessar tudo a um sacerdote, mas não funciona. Isso se chama santificação, ser uma boa pessoa. Basicamente, é isso que toda religião fala. Seja uma boa pessoa e você será aceito por Deus. Ser aceito por Deus significa justificação. Mas como disse antes, Martinho teme a Deus. E isso é importante, porque Salmo 25,14 diz: "O segredo do Senhor é com aqueles que o temem." Foi então que Deus abre seus olhos e dá a ele, pelas Escrituras, o entendimento de que o justo viverá apenas pela fé. Isso significa que é impossível fazermos caminhos próprios para chegar até o céu, mas que Deus, no céu, deu seu Filho unigênito, o seu único Filho, para morrer por nós, para que quem crer, ou seja, sem obras, não pereça, mas tenha vida eterna. Isso significa que primeiro vem a justificação e depois a santificação. Na Bíblia, nós aprendemos que primeiro obtemos a graça de Deus, baseado na confissão de nossos pecados a Jesus, e então podemos, pelo Espírito de Jesus, ser transformados em bom. Isso é uma revolução para Lutero. Agora ele entendeu que o único jeito de chegar ao Pai Celestial é através de confissão de nossos pecados a Cristo e confiar em sua obra de redenção. Nesse meio tempo, a liderança católica está longe de temer o Deus vivo. Em vez disso, está usando o sistema religioso construído para o seu próprio interesse para se enriquecer. Eles explicam para os pobres que eles podem pagar dinheiro para ficarem quites com Deus. Em troca disso, eles ganham um papel chamado de indulgência. Martinho Lutero, muito interessado em ficar quite com Deus, ficou chocado, pois não conseguiu encontrar na Bíblia algo que defendesse isso. Então ele escreve 95 teses que ele quer discutir e prega o papel na porta da capela local, localizada em Wittenberg, na Alemanha. Mas, da mesma forma que foi com o mestre, assim também foi com seu servo. Cristo falou contra usar o templo para negócios, e Lutero falou contra a igreja feita em máquina de dinheiro. E os religiosos responderam unânimes: fora com ele. Porque uma vez que você mexe com o dinheiro e a influência dos religiosos, a amizade acaba rapidinho. Então, Lutero é chamado pelas autoridades religiosas para renegar e voltar atrás nas coisas que ele escreveu e pregou lá na porta. E lá, perante os cabeças da religião, ele falou uma frase que mudou a Europa e o mundo: "A não ser que eu esteja convencido pelo testemunho das Escrituras ou pela razão clara, pois não confio nem no Papa nem nos concílios, pois é bem sabido que eles frequentemente erraram e se contradizem. Sou obrigado pelas Escrituras que citei, e minha consciência é prisioneira da palavra de Deus. Não posso e não irei renegar nada, pois não é nem seguro e nem correto agir contra a consciência. Que Deus me ajude. Amém."
E essa é a segunda grande revolução que ele causa: pôr a Bíblia acima da religião da igreja. A equação da igreja era igreja mais papa mais Bíblia em latim mais tradição igual a verdade. A equação de Lutero era Bíblia igual a verdade. Então, alguns dias após Lutero se recusar a renegar as teses, a igreja o declara um fora de lei e passa a caçá-lo. Para salvá-lo dos que queriam a sua vida, alguns bons amigos o sequestraram e espalharam a falsa notícia de que ele havia sido assassinado. Então ele passa as próximas 11 semanas escondido traduzindo o Novo Testamento para o alemão coloquial. E isso muda o jogo. Agora milhares de pessoas podiam ler o que Deus tinha a dizer e o caminho para o céu estava novamente aberto e sem obstáculos. E o resto é história. Porém, hoje, 500 anos depois, muitas pessoas, na verdade, quase todo mundo, é novamente ignorante quanto à palavra de Deus. Por quê? A estratégia do inimigo não mudou. Ele ainda quer que você dependa de religiosos e de suas regras ao invés de você mesmo ler a Bíblia. Mas a tática, essa sim mudou. Ao contrário de reter informação, ele te dá ela gratuitamente, em quantidade tão infinita que você não encontra mais a verdade e por fim desiste e deixa-se consumir com entretenimento. Você poderia ler a Bíblia em apenas 2 cliques, mas você não vai, por causa do próximo jogo de futebol, o próximo capítulo de uma série, o próximo filme ou um próximo evento. E o resultado é o mesmo. Nós não lemos a Bíblia. Nós não conhecemos a Bíblia. Temos sim muitas opiniões sobre a Bíblia, mas sabemos o que ela diz? Sabemos a sua mensagem? Vamos nos encorajar para usar essa ocasião de 500 anos da Reforma para nos desligarmos do imenso consumo de entretenimento e ler o Novo Testamento. Na pior das hipóteses, você entenderá melhor o que moldou todos os aspectos do mundo ocidental pelos últimos 500 anos. Obrigado por assistir esse vídeo, se você gostou. Bom, a gente vai fazer a propaganda, né? Aliás, muito bem montado, né, esse vídeo, porque além de contar a história de uma forma mais simples, né, está também pregando o Evangelho, né? Você conhece o Evangelho, ver aí, né, sem ofender, né, outras religiões, mas mostrando uma verdade, um fato histórico e a aplicação aí, tá bom? Amanhã a gente vai falar um pouco mais sobre reforma. Vamos entender alguns elementos, né? Vou usar aqui alguns slides para que você possa estar entendendo, tá bom? Mais uma vez, sejam todos bem-vindos à transmissão da Primeira Igreja Batista em Oiticica, né? Bom, falando ainda sobre o mês das crianças, né? Estamos aí no mês de outubro, chegando final de outubro. Novembro é o mês da música, né? Também então outubro rosa, também chegando ao final. Novembro é o mês do novembro azul, né? Os homens aí do seu exame, né? Nós terminamos a campanha de missões, mas as ofertas serão enviadas até dezembro. Você poderá contribuir e continuamos a orar pelo Brasil também, né? E isso para nós é muito importante. Nós estamos lendo a Bíblia toda, estamos aí na semana 30 e hoje, quarta-feira, estamos lendo aí Salmos 65, 66, 67, 68, né? A ideia da igreja missionária capacita os membros em discípulos de Cristo. E também essa é a leitura tão importante da palavra de Deus, né? E aí o PDF, você mostra esses arquivos, né? Para que você possa estar entendendo que ela capacita, né, os membros em discípulos de Cristo. E isso é importante. Estamos aí na lição 5. 1º de novembro, a data lá em cima é de domingo que vem, né? Então, durante a semana a gente lê e compartilha ali, por enquanto ainda em classe única, né? Membresia sendo capacitada para fazer discípulos que tenham saúde relacional. Como isso é importante, né? E o Salmo 73, a gente vai lê-lo amanhã, depois de amanhã, eu acho, né? Deixa eu ver aqui vai dizer, né? Isso, na sexta-feira, né? Diz assim: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviasse os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Olhou para o outro, dá problema. Olhou para si e diante da palavra de Deus vem a cura, vem a solução, né? Nós vamos então ler, meditar, né, os escritos de hoje. Estamos aqui no dia 212, quarta-feira, 28 de outubro. Estamos lendo os Salmos 65 a 68. E eu separei o versículo 16 do Salmo 66. Venham,
E escutem, todos vocês que temem a Deus, e eu contarei o que ele tem feito por minha alma. É interessante, né, como o salmista se refere ao seu interior, né, dessa forma. Então, ações de graças, Salmo 65, ofertas de gratidão, Salmo 66, as nações rendem graças, Salmo 67, e a vitória de Deus sobre os seus inimigos, Salmo 68, são os temas do Salmo dessa quarta-feira. A saúde relacional inicia o tratamento com a intimidade com Deus, foi a retrasada, não é isso? Que leva à confissão de pecados, lição passada. E assim, com nosso coração e mente tratados com Deus, podemos nos relacionar melhor com as outras pessoas. O que eu estou dizendo é que os nossos relacionamentos estão diretamente ligados à nossa relação com Deus. Então, Deus é um Deus relacional, a Trindade, né? A gente vai estudar sobre isso, é a primeira comunidade, né? A primeira família. Deus fala assim, façamos, ali, né? É uma grande equipe ali. O que mais aí? No verso de hoje, o salmista deseja ser tratado com Deus, né? Para anunciar a todos os que temem a Deus, aí eu coloquei entre parênteses aqui, seus irmãos espirituais, o que Deus tem feito pela alma dele. Uma vez tratado, ele pode anunciar. A perspectiva de um discípulo é sempre relacional, né? E isso vai ser importante para a evangelização, para o discipulado, para a vida cristã. E a pergunta de reflexão hoje é: você tem dificuldade de relacionamento com algum irmão da igreja ou irmã da igreja? Né? Quando você ouve o nome, ou vê a mensagem daquela pessoa, bate um negócio assim, né? Tem que ser tratado aí, né, meus irmãos? Devemos sempre, né, tratar a todos aí com pensamento, né, juntos aí. Isso para nós é muito importante aí, tá bom? Que Deus a todos abençoe. Nós vamos ouvir mais uma canção e na volta nós vamos falar sobre os capítulos de hoje aí. Hoje a transmissão é um pouquinho mais curta, né, mas não tem problema. Posso fazer ele em meia hora, em 2 horas, né? E nós vamos então agora mais uma canção. E nessa canção quero convidar a minha querida irmã Iraci para estar louvando o nome do Senhor aí, né? Gravações novas da irmã Iraci, juntamente com o seu filho Anderson. Vamos louvar ao Senhor. Me
Amém, né? Oh, aleluia, né? Nossa irmã Iraci louvando o nome do Senhor, né? E assim, você consegue ouvir os pássaros também cantando lá, né? Eles também louvam, né? A Bíblia fala sobre isso também. Que Deus continue abençoando a todos. Obrigado a todos que estão se inscrevendo, né? Aí falando, né? Um beijão para os meus pais também. Né? Estão alegres e tristes, alegres porque meu irmão chega lá com eles, né? Toda vez que um filho vai lá, sempre é alegria. Meu pai chora quando eles chegam, né? Quando nós chegamos, né? E quando vão também, né? Mas graças a Deus, bem essa pandemia, né? A gente com dificuldade de viagens. E a gente pensa até uma reclamação aqui ao vivo, né? A gente pensa assim, poxa, estamos numa pandemia, vamos ter compreensão. Rapaz, as coisas aumentam muito nessa pandemia, né? A passagem de avião, transporte, né? É complicado, já está apertado e conseguiram fazer mais apertado ainda. Só o Senhor mesmo, né? Vamos orar, né, meus irmãos? A gente precisa estar juntos e às vezes até para visitar o pai quando é idoso, a mãe tem que ter um cuidado, que Deus nos ajude, né? Que Deus a todos abençoe. Então hoje aí nós estamos aqui caminhando, graças a Deus, pela bondade e a misericórdia do Senhor, né? Nesse dia de quarta-feira, trabalhando aí, né? Hoje é a data do dia do servidor público, né? Mas o feriado eu acho que é na manhã, né? É na sexta-feira, perdão, né? Mas que seja dia de bênção aí realmente nessa quarta-feira aí. Bom, vamos então às leituras de hoje. Nós estamos lendo os Salmos, como vocês já sabem. Estamos no Salmo 65 a 68. Gratidão pelas colheitas, né? Ao mestre de canto, um salmo de Davi. Opa, passei demais aqui a conta, né? Então vamos lá, né? A ti, ó Deus, o louvor é devido em Sião, e a ti se pagarão os votos. Pela geografia, Sião é um dos montes que compõem a cidade de Jerusalém, não é? Ó tu que escutas a oração, a ti virão todas as pessoas. Opa, né? 3. Por causa das suas iniquidades se prevalecem as nossas transgressões, tu as perdoas. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti para que habite nos teus atos. Ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa, o teu santo templo, né? Opa, deixa eu ver se eu consigo subir aqui, porque às vezes eu quero pegar aqui tudo, né, para a gente facilitar a sua visualização. Com tremendos feitos nos respondes a tua justiça, ó Deus, Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos. Com a tua força consolida os montes cingidos de poder. Tu acalmas o rugido dos mares, o ruído das tuas ondas, né, e o tumulto dos povos, né? Os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais. Os que vêm do Oriente e do Ocidente, tu os fazes exaltar de júbilo, né? Eu tô rindo que eu quero, assim, estar aqui no tamanho da tela, né? Isso. 9. Tu visitas a terra e a regas, tu a enriqueces grandemente. Os ribeiros de Deus são abundantes de água. Proveis o cereal, porque para isso preparas a terra. Regando-lhe os sucos e desmanchando os torrões, tu a amoleces com chuviscos e lhe abençoa a produção, né? Coroas o ano da tua bondade, as tuas pecadas destilam fartura, destilam sobre as pastagens do deserto e de júbilo se revestem as colinas. Olha, quanto, né, a visão que o salmista tem da geografia do local onde ele está, né? Os campos se cobrem de rebanhos e os vales se enchem de espigas, exultam de alegria e canto. Como a criação de Deus louva o nome do Senhor, né? E isso daí é tão importante para a nossa compreensão, né? Nesse aspecto aí. Agora nós vamos então ao Salmo 66, que é um salmo de louvor e gratidão ao mestre de canto aí, né? Aclamem a Deus todas a terra, né? Cantem louvores à glória do seu nome, deem glória ao seu louvor, né? Digam isto a Deus, que tremendos são os teus feitos pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos, né?
Toda a terra se prostra diante de ti, canta louvores a ti, canta louvores ao teu nome. E aí ele convida, né? Venham e vejam as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens, né? Transformou o mar em terra seca. Eles atravessaram o rio a pé. A gente pode ler isso em Josué, né? Em Êxodo. Ali nos alegramos nele. Ele em seu poder governa eternamente. Os seus olhos vigiam as nações, não se exaltem os rebeldes. Bendigam os povos, o nosso Deus, façam ouvir a voz do seu louvor. É ele quem preserva com vida a nossa alma e não permita que resvale os nossos pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos refinaste como se faz com a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha, puseste uma pesada carga nas nossas costas, né? Fizeste com que os nossos inimigos cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo, pela água, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso, né? A terra prometida, né? Entrarei na tua casa com holocaustos e a ti pagarei os meus votos. E que os meus lábios fizeram e que no dia da angústia a minha boca prometeu. Oferecerei a ti holocaustos de animais gordos, com aroma de carneiros oferecerei novilhos e cabritos, né? Venham, mais uma vez ele chama, venham, opa, passei demais aqui, 16. Venham, escutem todos vocês que temem a Deus, e eu contarei o que ele tem feito por minha alma, né? A ele clamarei com a boca, com a língua o exaltei. Se no coração eu tivesse contemplado a iniquidade, o Senhor não teria me ouvido. Entretanto, Deus me ouviu e atendeu a voz da minha oração. Bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim a sua graça. Então, o mérito da oração atendida não é de quem clama, é de Deus que responde, né? E isso daí é muito importante, né? Esse entendimento do salmista. Salmo 67, né? Convite para louvar ao Senhor. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o seu rosto. Lembra muito a bênção aarônica, né? Ali em Levítico, né? Para que se conheça na terra o teu caminho, em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exaltem as nações, pois julgas os povos com justiça e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Que Deus nos abençoe e todos os confins da terra o temerão, né? É um salmo mais curtinho, em compensação. O 68 é grande. Pegando aqui na minha Bíblia, aqui são 35 versículos, né? Claro, não se compara ao 119, que são 176 versículos, será um dia inteiro para ler o Salmo 119. A vitória de Deus sobre os inimigos, né? Deus se levanta, né? Os seus inimigos se dispersam. Os que o odeiam fogem da presença de Deus. Como se dissipa a fumaça, assim tu os dispersas. Como a cera se derrete perto do fogo, assim os ímpios somem na presença de Deus. Os justos, porém, se alegram, exultam na presença de Deus e transbordam de alegria. Cantem a Deus, cantem louvores ao seu nome, exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens, Senhor é o seu nome, exultem diante dele. Pai dos órfãos e juiz das viúvas, aleluia, é Deus em sua santa morada. Deus faz com que o solitário more em família, liberta os cativos e lhe dá prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril, né? Ao saíres, ó Deus, à frente do teu povo, ao avançares pelo deserto, a terra tremeu. Também os céus gotejaram na presença. Cara, eu queria aprender a ser um poeta assim, né? Embora a inspiração divina, mas a capacidade de escrever sobre o que eles viam, sobre o que eles liam. O próprio Sinai tremeu. Isso é verdade, né? Está lá em Êxodo 19, 18. Na presença de Deus, o Deus de Israel. Chuva derramaste, ó Deus, sobre a tua herança, quando ela já estava exausta.
tu a restabeleceste, né? Ali habitou o teu povo, em tua bondade, ó Deus, fizeste a provisão para os necessitados. O Senhor deu a palavra, grande é o exército das mensageiras das boas novas, né? Reis de exércitos fogem, eles fogem, e a dona de casa reparte os despojos. Porque estão repousando entre as cercas dos apriscos? As asas da pomba são cobertas de prata, cujas penas maiores têm o brilho do ouro puro. Quando o Todo-Poderoso, né, ali dispersa os reis, cai neve sobre o Monte Salmão. Monte Altíssimo é o Monte de Bazã, Serra de Elevações é o Monte de Bazã. Agora estou lembrando das minhas aulas de geografia bíblica no seminário, né? Nós tínhamos ali a geografia bíblica no seminário. Eu tinha que conhecer toda a geografia ali daquela região, né? E tinha que desenhar o mapa. Ô, trabalhinho, naquela época não tinha computador, era máquina da datilografia ainda, né? Porque olha com inveja aos montes elevados, para o monte que Deus escolheu para a sua habitação. O Senhor habitará nele para sempre, né? Os carros de Deus são 20.000. Sim, milhares de milhares no meio deles está o Senhor. O Sinai se tornou em santuário. Subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, né? Bonito isso. Aliás, essa expressão está lá em Efésios 4:8 também, né? Recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. O nosso Deus é o Deus libertador. Com Deus o Senhor está o escaparmos da morte. Sim, parte a cabeça dos seus inimigos, né, e racha o crânio do que anda nos seus próprios delitos. Isso é com Deus, não pode ser com a gente, né, irmãos? O Senhor disse, eu estarei de Baçã e eu os farei voltar às profundezas do mar, para que você banhe o seu pé em sangue e a língua dos seus cães tenha a sua porção dos inimigos. Viu-se, ó Deus, o teu cortejo, o cortejo do meu Deus, o meu rei, o santuário. Os cantores iam à frente, atrás vinham os tocadores, instrumentos de cordas, em meio às moças com tamborins, né? Era uma festa. Bendigam a Deus nas congregações, bendigam o Senhor, vocês que são da linhagem de Israel. Ali está o mais novo, Benjamim, o caçula, né? Que os precede, os príncipes de Judá, em grande número, os príncipes de Zebulon, os príncipes de Naphtali. Reúne, ó Deus, a tua força, força divina que usaste a nosso favor. Oriunda do seu templo em Jerusalém, os reis te oferecerão presentes. Né? Reprime a fera dos canaviais, a multidão dos fortes como touros e dos povos como novilhos, pisando sobre os que cobiçam barras de prata. Desperta os povos que têm prazer na guerra. Tem prazer na guerra, na confusão, né? Príncipes vêm do Egito, a Etiópia corre a estender mãos cheias para Deus. Reinos da terra, cantem a Deus, cantem louvores ao Senhor. Aquele que vai montando sobre os céus da antiguidade, eis que ele faz ouvir a sua voz, voz poderosa. Deem glória a Deus, a sua majestade está sobre Israel e a sua fortaleza nos céus. Ó Deus, tu és tremendo. No teu santuário, ó Deus de Israel, ele dá força e poder ao seu povo. Bendito seja Deus. Que Deus continue abençoando a sua palavra, né? Amanhã nós vamos ler aí o Salmo 69, né, em diante. Que Deus fortaleça grandemente a sua vida. Que bom estar com você nessa quarta-feira à noite. Quero agradecer a todos que escreveram aí. Nem sempre dá para responder ao vivo no chat, né? Mas quero agradecer aí as expressões de carinho, o seu crescimento. Teremos um feriadão nessa semana agora, né? Feriado na segunda-feira. Nossos jovens estarão em retiro espiritual. Alguns irmãos vão viajar, então vamos ter aí, não é? Mas estaremos lá na igreja domingo, falando manhã e noite. Não sei o que eu vou fazer, como é que vai ser a transmissão, né? Todos que são treinados na transmissão vão estar fora e eu vou estar aqui, né? Aprendendo aí e tentando trabalhar a transmissão, tá bom? No pior das hipóteses, nós vamos pedir o celular de alguém e botar no Facebook lá a transmissão do culto, tá bom? Que Deus a todos abençoe. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa noite de quarta-feira, pelo dia que o Senhor nos deu, pelas vitórias alcançadas. Pedimos uma noite de paz e descanso
e preparando-nos, guardando-nos do mal, das doenças. Obrigado pelo teu cuidado e proteção. Sê conosco, ó Pai, e obrigado pela tua palavra lida, que sejamos amantes da tua palavra. É o que oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Amém, queridos? Então, a música final de hoje, né, é aqui, eu vou buscar aqui, né, o coral virtual, Porque Ele Vive. Que Deus abençoe e nos ajude, né, e até amanhã, quinta-feira, tá bom? Deus enviou seu Filho amado para salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. porque me vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. e quando enfim chegar a hora em que a morte eu enfrentarei, Sem medo então terei vitória. verei na glória o meu Jesus que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Porque Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei Que a
está, Vivo está em nós. Ele reina. Ele vive. Sobre mim, sobre ti, sobre mim, sobre Para sempre nós. vives. Deus eterno, Deus único, incomparável. Ele vive, ele vive. Ele venceu a morte, morreu, mas venceu a morte e ao terceiro dia ressuscitou. E diz a palavra de Deus que hoje Ele está à destra do Pai, advogando a minha causa, advogando a sua causa. Você também pode ter a certeza que queima no coração de cada um destes que adorou a Deus agora com essa canção. Não é religião, é relacionamento. Ele faz toda a diferença e Ele deseja que você tenha essa vida em abundância pulsando dentro de você, que te traz esperança, que te traz certeza. Se você está sentindo algo diferente agora, é porque talvez você está ouvindo Ele bater na porta do teu coração. Abre a porta e deixa Ele entrar. Se você deseja fazer isso, eu gostaria que você fizesse essa oração comigo. Repita após mim: Senhor Jesus, me apresento diante de Ti nessa hora. Eu quero essa vida pulsando dentro de mim. Por isso eu te peço, perdoa-me pelos pecados que eu tenho feito. Perdoa-me por ter desviado dos caminhos da verdade. Entra em meu coração. Seja meu Senhor, meu Salvador, meu melhor amigo. Te dou a minha vida, te dou meu coração. Obrigado, Jesus, por tua vida em mim. Assim eu oro, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que você agora viva em abundância essa vida que só tem quem possui um relacionamento com Jesus Cristo. Ele vive.